Oi, gente, eu sabia. E eu sou o Flecha, e hoje a gente vai falar sobre um clichê, mas com uma perspectiva um pouco mais profunda. Sobre aprender a dizer não. E aí, amor, eu acho que a gente pode começar falando sobre o autoconhecimento antes do relacionamento e o autorrelacionamento antes do relacionamento. Isso é uma pauta, até nem sei se existe essa questão de autorrelacionamento, não sei, uma coisa que a gente decidiu trazer, porque quando a gente pensa nos relacionamentos atuais, a gente vê que falta muito o autoconhecimento, o auto se relacionar com você mesmo, o se conhecer, o se entender, o saber os seus limites, o que você quer, mas principalmente um ponto muito importante sobre o que você não quer. E eu acho que isso também, amor, me veio agora, tem muita relação com os amores materialistas que a gente viu ontem, porque o autorrelacionamento, ele tá tão imposto aqui nessa sociedade que é tão líquida, nos amores líquidos e tudo mais, que às vezes as mulheres e os homens, eles estão tão desacostumados a lidar com o outro que eles sentem dificuldade de lidar com eles mesmos. Então, imagina o seguinte, se eu estou num mundo onde eu tenho liberdade para fazer qualquer coisa, mas eu não sei por onde começar, eu provavelmente vou começar pelo que eu vejo. Então eu vou começar, primeiramente, tentar me relacionar Total. com o outro, a buscar esse amor no outro. Que é o que estão dizendo. Que é o que estão Não dizendo. que de fato. Eu acho que eu quero. Exatamente. As pessoas de fato, e aí por isso que o autoconhecimento na raiz mesmo, né? É tu desligar o ruído de todas as coisas e entender de fato, não, peraí, deixa eu pensar por mim, deixa eu ter um pensamento crítico, um pensamento profundo para entender. Isso aqui faz sentido porque os nossos pensamentos, eles estão não só moldados, como eles estão enviesados para um padrão. Ou um extremo ou outro. Então, quando você tem ideologias feministas, no caso, você vai acabar tendo dificuldade de encontrar um homem, porque na verdade tu odeia o homem. Porque Dentro desse ele extremo. Exatamente. E aí, O quando machismo, você é muito... o red pill odeia a mulher. Tipo, a Objetificar mulher nunca ela. tá certa, a mulher que ela é o problema. Então, esses dois extremos acabam fazendo você não conseguir ter um relacionamento saudável. E quando a gente tá falando de autorrelacionamento, a gente tá falando do que eu quero pra minha vida. É simplesmente eu entender a minha pequenez, eu entender a minha realidade, eu entender o que eu quero que seja coerente com algo digno pra mim. Então, por exemplo, antes de eu encontrar o Felipe na minha vida, eu nunca imaginei que eu ia encontrar ele de verdade. Era algo meio que utópico, assim, sabe? Encontrar uma pessoa que fosse tão parceira. Só que eu sabia, através das correspondências da vida, que se eu focasse em me aperfeiçoar, em me aprimorar, em me conhecer e entender, identificando o que eu quero, facilitaria o trabalho. Então, não que eu buscava um relacionamento. Óbvio que a gente sempre busca, mas eu entendi que para eu ter esse relacionamento, eu preciso me edificar, eu preciso me sentir com autoestima, me sentir com autoconfiança e me sentir realizando um trabalho. Então, imagina o seguinte, para eu aprender a dizer não, eu preciso identificar 2 pontos. O primeiro é que eu não quero. O que eu não quero para minha vida? E aí, fecha o 2, que eu quero trazer um ponto sobre isso. Conta, amor. Tá, que é o seguinte, ontem a gente tava vendo esse filme do Amores Materialistas e me veio agora isso aqui também. Toda vez que ela ia entrevistar alguém, ela buscava, os candidatos que estavam buscando um relacionamento, eles botavam tudo que eles queriam de atributos. Só que se eles fizessem o papel inverso, eles não colocassem o que eles queriam. Eles só colocassem o que eles não queriam. Exatamente. O que eles não querem, o que eles não toleram. Porque entra aquela questão das coisas que a pessoa perfeita ela não vai existir. Mas tem as coisas que a gente não tolera de fato. Que tipo assim, não tem, cara, é impossível. Por exemplo, uma das coisas que até colocaram dentro,
e que era uma coisa que eu acho que é bem importante, é, por exemplo, um viés político. Daqui a pouco, realmente, tu não tem como tolerar uma pessoa que tem um viés político muito diferente do teu, com umas ideias muito controversas. Realmente, isso aqui não dá, porque vai dar muito problema dentro do relacionamento. Mas, de uma forma geral, tu pega o que tu não aceita dentro de uma relação. E isso casa muito com o ponto do que a gente fez quando a gente voltou ao nosso relacionamento, que foi os nossos acordos. E a gente falou o que a gente não queria, o que a gente não abre mão e o que a gente não aceita. Então, eu não abro mão de ser isso. Eu não abro mão disso. Eu não abro mão disso. Eu não aceito isso. Isso aqui eu não aceito. E aí a gente entende, não, olha só, isso aqui não dá pra mim não. Eu não consigo fazer isso aqui. Eu não consigo mudar dessa maneira, ou eu não consigo tolerar isso aqui. Então, essa busca, e aí entra a questão do aprender a dizer não, é sobre o que tu não quer pra tua vida. Então, muitas vezes a gente projeta a nossa vida, os nossos relacionamentos, os nossos objetivos, no que a gente quer. Mas quando a gente aprende a dizer não, é o que a gente não quer para nossa vida, o que a gente quer tirar. E aí o ponto mais importante para mim de todos, e que toda mudança e toda ruptura, tudo passa por um momento onde a gente desbasta, onde a gente chega, onde a gente não tolera uma situação mais, que a gente não aguenta mais. E aí quando a gente decide de fato mudar essa situação, tudo muda à nossa volta. Sim, então muitas vezes a gente tem essa percepção do aprender a dizer não, que é algo muitas vezes que, eu seto o que eu quero e eu digo não para todas as coisas. Claro, existe essa forma, faz muito sentido, dá muita segurança você entender o que você quer e você dizer não, mas quando a gente está começando, quando a gente erra por muito tempo, quando a gente passa por muitas frustrações, e talvez hoje você que está assistindo o vídeo possa ter se frustrado com os vários inícios de ano, vários inícios de relacionamento, vários inícios de trabalho. E a gente tá tipo, cara, por que tá acontecendo isso comigo? Então, fazer isso do o que eu não quero vai facilitar você entender o que você quer. Então, por exemplo, quando a gente tá falando de acordos, eu e o Felipe, a gente entende que a gente mesmo sendo dois seres, a gente está junto e a gente é praticamente uma pessoa só. Por quê? Mesmo que se a gente não trabalhasse junto, a gente tem os mesmos objetivos, a gente mora na mesma casa, a gente tem um filho. Então, não dá pra eu ter os meus planos e daqui a pouco ele ter os dele. Não tem como. Não dá pra eu querer viajar o mundo e tu comprar uma casa. Exatamente. Então, a gente tem muito claro que, por exemplo, a gente não quer ficar gordo. Que, por exemplo, a gente quer guardar dinheiro e pra isso a gente não quer ficar saindo todo fim de semana, toda hora. A gente não quer ficar comendo ali no restaurante, apesar de ser muito bom. Cara, a gente não quer ter que ficar se deslocando da nossa casa. Então a gente sabe muito bem o que a gente não quer. A gente não quer ter que se mudar para uma casa que não tenha estrutura proficiente. A gente tem muito claro isso. A gente não quer a possibilidade da gente trabalhar muito, muito, muito e esquecer do nosso filho. A gente não quer isso. Então fica muito mais fácil da gente alinhar os nossos acordos. Dá aquele exemplo do Wesley, amor. Eu quero trazer um ponto só em relação a isso que tu trouxe, do te aproxima ou te afasta. A gente tem um entendimento de que, óbvio que tem coisas que muitas vezes vocês vão pensar, isso aqui me aproxima ou me afasta do meu objetivo? E vocês não podem ser rígidos a ponto de pensar que tudo vai afastar. Porque senão volta pro extremo. E a gente fica na culpa, na cobrança, na insatisfação, porque tu tá longe do teu objetivo e tu acha que tudo vai te afastar. Exatamente esse ponto. Então, quando a gente para e pensa que os extremos, presta atenção, gente, os extremos sempre não, perdão. Eles, numa grande maioria, tendem a ser ruins. Numa grande mesmo, 99%. E todo extremo acaba escondendo uma falta, algo que está machucado.
Porque quando você vai pensar, isso me aproxima, isso me afasta em algum nível, você vai pensar, poxa, vou dar um exemplo nosso. A gente está gravando esse vídeo num sábado. A gente está aqui numa dúvida se a gente vai sair hoje num open bar ou não vai. A gente entende que, intuitivamente, isso nos afasta. Por quê? Porque a gente vai sair, a gente vai beber, isso não vai fazer bem para nossa saúde, a gente vai ficar de ressaca provavelmente amanhã, nosso dia vai ser improdutivo, etc. Beleza, essa é a lógica padrão. E ela está correta. Mas a gente vai de uma maneira mais profunda pensar, tá, e quais são os pontos bons? A gente se diverte, a gente relaxa, a gente dá risada, a gente extravasa, a gente se aproxima. Isso é muito bom pra gente. Então, nem todas as coisas, é uma coisa que ela fala muito isso, acho que você deve ter falado várias vezes no carro, não é escrito em pedra. Então você precisa ter a flexibilidade também de entender o momento. Semana passada a gente queria ter saído. A gente não saiu porque a gente não cumpriu o que a gente falou. Hoje a gente tá gravando e a gente falou, ó, a gente tem que gravar tantos vídeos no YouTube, a gente cumprindo isso, a gente sai. Por quê? Porque amanhã, teoricamente, vai ser um dia mais leve pra gente, onde a gente não vai ter nenhuma demanda específica nova pra gente cumprir. Então é muito importante vocês entenderem dentro desses acordos, e até ela falou sobre o exemplo do Wesley, que é uma coisa muito legal que ele tem dentro do relacionamento dele, que é, ele é um cara muito introspectivo, ele não gosta de sair, e a esposa dele sabe que ele não gosta de sair. Então eles fizeram um acordo que todas as vezes que ela convidar ele é porque é importante pra ela e eles não precisam ficar nesse debate de isso importa, isso não importa, isso... que ele vai aceitar. Então ela não convida pra todos e quando ela convida, ele já nem questiona e vai. Então você fazendo bons acordos, você dizendo quais os seus nãos desde o início, aprendendo a dizer não. Ó, isso aqui, não. Isso aqui nem pensar. A pessoa ela não vai. Você evita um desgaste gigantesco dentro do seu relacionamento, não só amoroso, mas com amigos, enfim. Quando você já seta, ó, isso aqui não. Então, por exemplo, pô, você precisa passar num concurso, você precisa passar numa prova, você está estudando muito e seus amigos estão te convidando. Cara, seta com seus amigos. Olha só, durante X tempo, não me chamem, não me convidem, não me falem, porque eu preciso neste momento. Então tem momentos onde a gente vai ser mais flexível com a nossa rotina em relação a, por exemplo, semana passada, a gente foi lá, comeu de boa na beira da praia as coisas que tinha pra comer. A gente vai comer todos os dias? Não, porque isso vai nos afastar muito. Aí não só afastar do que a gente quer de corpo, mas no quesito ambiente. O que aquele ambiente representa pro nosso financeiro, para os nossos objetivos, tudo. A gente precisa ter essa flexibilidade de reconhecer que a gente está fazendo algo que não vai ser cotidiano, mas também que aquilo ali em certos níveis pode ser beneficiado, pode se beneficiar, entendeu? Pode ser bom. Isso é uma coisa, isso foi uma coisa que me lembrou, amor, acho que pra gente já fechar aqui o vídeo, é uma coisa que o meu antigo terapeuta ele falava. Uma vez ele comentou que não comia carne. Eu falei, pô, tu é vegetariano ou tu é vegano? Porque tem isso, né? Aí ele falou, cara, não sou nenhum dos dois. Eu falei, como assim? Ele, cara, eu não como carne, mas se um dia me der vontade de comer carne, eu vou comer carne. O padrão dele não é comer. Se der vontade, ele é comer. Porque se tu só come uma coisa, tu é escravo daquela coisa. Se tu nunca come, tu também é escravo daquela coisa. Então tu tem que entender os nãos que tu vai dizer pra você. Isso foi uma coisa que eu mudei recentemente até na minha vida. Eu fiquei 1 ano sem comer açúcar. Porque eu falava, cara, não dá. Se eu comer, eu vou voltar, vou ser compulsivo e tudo mais. E aí, a gente foi no cinema, eu comi. Tudo bem, fiquei de boa. Na outra semana, comi um negocinho. Só que eu já entendi que não dá pra toda semana eu ficar comendo, porque senão é muito simples retomar. Então eu entendi que dentro da minha vida quais as situações que eu quero que faça sentido e quais as situações que eu vou dizer de fato não para aquilo ali. Então você aprender a controlar e não ser extremo de nunca comer ou comer todos os dias é você encontrar o equilíbrio em todas as coisas. E antes da gente finalizar o vídeo, amor, eu só queria pegar uma parte do que tu falou ali, né? Sobre os extremos, na grande maioria, serem ruins. Eu quero, como uma boa estudante de hermetismo, trazer que o ruim é para você e para mim. E também falar que os extremos, eles são
desafiadores justamente por quê? Imagina que a gente tem quente e frio, uma temperatura. Cara, se a gente tá na menos 60 graus, é muito frio. Mais 60 graus é muito frio, é muito calor. Por que que quando a gente tá no escuro, a gente não enxerga nada, no preto? Só que se a gente tá num lugar branco, olha pro sol, tu também não vai enxergar nada. Então, Nossa, acaba que foda. esse contraste Foda. muito grande, essas polaridades muito invertidas, Foda. não é que elas fazem mal pra você, mas que de certa forma elas acabam te seguindo, te cegando, te ferindo, acontecendo alguma coisa, entende? Com o teu corpo, com a tua mente. Então, por que que dentro do hermetismo a gente acaba buscando o caminho do meio? Porque no caminho do meio eu evito passar pelas polaridades. Por quê? Você pode ter certeza, tu já viu uma pessoa que era, por exemplo, do crime, o ladrão, do tráfico, enfim. Ela se converteu e foi pra bondade extrema. E aí ela virou fanática. Por quê? Porque quem é do extremo oposto vai ficar passeando pelas polaridades. Sim. Vai ter, tipo, muito ódio. Por exemplo, eu tenho muitas amigas que elas eram feministas e agora elas são antifeministas. Então, vocês entendem que é tipo assim, cara, se você não entende em como, Muito bom. em como encontrar a interseção de ficar no caminho do meio, o pêndulo ele vai te puxar. Os extremos eles vão te puxar, porque do mesmo jeito que, por exemplo, a gente sempre fala, né, amor? Quando a gente começou a se relacionar, a gente se amava muito, a gente era muito apaixonado um pelo outro. Só que na mesma intensidade que a gente se amou muito, a gente se odiou muito, muito fácil. Por quê? Cara, porque é um desequilíbrio. Quando você tá muito no extremo, você tá em um desequilíbrio. Total. A gente sempre busca encontrar o equilíbrio. Por isso que dentro desse canal você vai ver. Por exemplo, quando a gente dá o exercício do personagem. Cara, tu tem que encontrar um personagem que, acima de tudo, te dê bem-estar, saúde mental, entusiasmo, coisas que hoje em dia as pessoas elas não falam. As pessoas elas querem falar de disciplina, elas querem falar de alcançar o objetivo, de quadro do sonho, de performance, mas elas esquecem que o que realmente sustenta a gente aqui na Terra é esse bem-estar, é esse equilíbrio. Então, é óbvio que você vai ter alguns momentos que você vai ter que dizer não. Tu vai ter que falar, tu vai ter que... Porque, por exemplo, se a gente vivesse só pelo nosso prazer, a gente sairia todo fim de semana, a gente gastaria nosso dinheiro, a gente, entende? Então, eu quero ter patrimônio, só que eu também estou nessa terra, então eu preciso cultivar meu relacionamento, cultivar as coisas além do meu e do dele. Então a gente tá o quê? Servindo aqui, a gente tá falando aqui, é algo além de nós. Então a gente utiliza nosso trabalho para facilitar a nossa vida, para que a gente consiga ter patrimônio, para a gente conseguir se divertir, enfim, todas as coisas que levam a gente ter saúde mental. Porque não é nada escrito pedra, eu não quero participar de nenhuma polaridade extrema, porque eu entendi, e se você for inteligente o suficiente para conseguir aos poucos aplicar isso na sua vida, de encontrar a interseção, encontrar o caminho do meio, mais cedo você vai ter paz de espírito. Porque o que realmente faz a gente ter isso que a gente vive hoje, amor, é o nosso estado de espírito. E aí, eu quero só pegar um gancho em cima de tudo que tu trouxe, que pra mim foi sensacional. Obrigada. É que quando a gente tá nos extremos, né, como tu trouxe, a gente não encontra o caminho do meio. E quando a gente entende o caminho do... E aí o caminho do meio, só pra pegar um ponto que eu lembro que meu pai brincava e falava, né? Tá 0 graus, não tá nem calor nem frio, tá 0 graus. Não, gente, 0 graus é frio. Não necessariamente o caminho do meio vai ser em cima do 60, 60, 0, né? A gente vai encontrar um lugar onde realmente faça sentido pra gente adaptado ficar. pra nós. Pra nós, pra nossa realidade, né? Então, pra algumas pessoas, 20 Prefere, graus vai ser frio, exatamente. 20 graus vai ser calor, a gente vai entender de fato a nossa realidade. Só que eu acredito que o grande ponto dentro do caminho do meio, dentro do caminho do meio, da interseção, é que existe um ponto que é o que faz as pessoas fugirem da interseção, que é o tédio. É o tédio, é o cotidiano, é o básico. Então, se a gente for pegar a nossa vida antes no extremo, era sempre fazendo alguma coisa.
A gente estava sempre saindo para comer, a gente sempre estava fazendo alguma coisa, a gente estava sempre em movimento, ou viajando, ou isso, ou aquilo. A gente sempre estava em ação. A gente não conseguia viver nós. Nós dois parados dentro de uma casa, sei lá, olhando um filme e vivendo a vida normal. Então, quando tu entende que a vida ela é muito mais sobre os dias normais do que os dias extraordinários, é você encontrar no ordinário o extraordinário. Então, é você aprender a dizer não pro mundo, não porque tu precisa dizer, mas sim porque o dia a dia é o que é legal. Então, a gente aprendeu a gostar da nossa vida como ela é. No dia a fez dia. movimentos antes para que isso acontecesse. Então, a gente teve que dizer não para sair para comer todos os dias. Porque estava habituado para nós. A gente estava habituado a comer vários dias na semana fora, sushi. Então, a gente trocou tudo isso para ter uma rotina, um cotidiano, onde a gente não precise de nada além do que a gente vive aqui, diariamente. E, logicamente, dando contexto, obviamente, a gente se mudou para um lugar onde a gente literalmente tem todas as coisas. Então a gente tem o parquinho para o nosso filho, a gente tem sauna, a gente tem piscina aquecida, a gente tem piscina aberta, a gente tem academia, o nosso condomínio tem saída para a beira da praia. Atualmente agora tem serviço de praia dentro, então já chega lá, tá todos os guarda-sol, todas as coisas montadas, tem restaurante dentro do condomínio. Então a gente foi para um lugar onde a gente de fato não precisa de nada de fora, porque também a gente tem um conforto muito grande dentro. Talvez essa não seja a realidade de vocês aí, mas a gente já tinha começado esse movimento antes de se conscientizar de que, poxa, a gente quer construir patrimônio. Não tem como construir patrimônio e gastar 600, 700 reais por semana em sushi, fora as outras coisas. Não dá pra ficar gastando, não importa de quanto a gente ganha, porque no fim foi uma coisa que a gente conversou e a gente entendeu. Sobre dizer não o quê? A gente não quer trabalhar que nem um louco. Então, se a gente não quer trabalhar que nem um louco, a gente precisa dizer não para outras coisas. Por quê? Se a gente quer dizer sim para todas as coisas materiais, a gente vai ter que trabalhar para pagar essa conta. Então, a gente prefere a nossa presença, a gente prefere a nossa vida ordinária e a gente entendeu o poder de dizer não. Exatamente. E só pra gente fechar o vídeo, o mais importante aqui é que, olhando num ponto de vista muitas vezes psicanalítico, a gente como pais, a gente entende que no início, quando a gente está limitando os nossos filhos, eles vão ficar testando os nossos limites. E é isso que a gente vai ter todos os dias, todas as oportunidades com nós mesmos. Então, cara, o meu filho, ele vive o dia inteiro desafiando os meus limites. No sentido de, tipo, pode, não sei o quê, não, porque ele tá testando. Às vezes ele pega uma coisa, pode? Na boca? Não pode. Pode. Aí, às vezes, ele chora muito, não sabe lidar com não. Então, às vezes, a gente não quer passar por essa frustração de tipo, cara, antes eu saía pra comer todo fim de semana, eu ia em evento, eu ia não sei o que lá, eu ia... a gente foi viajar, a gente tinha uma vida mais agitada no sentido de que a gente ia muitos em eventos de network. E, cara, quando a gente vira adulto, a gente precisa saber lidar com esse não, de tipo... Não é o momento, não vai dar certo. Se você fizer tudo isso, não dá pra abraçar o mundo. Minha mãe sempre falava, não dá pra você abraçar o mundo. Não, realmente não dá. A gente tem 24 horas na nossa vida e a gente tem energia limitada diária. Então, a gente não tem como sair pra comer, e dinheiro é energia, lembra? Então, a gente sai pra comer, a gente vai nos eventos, a gente quer juntar patrimônio, a gente não quer trabalhar. E fora um ponto que eu acho que, amor, disso que tu trouxe, acho que a gente não falou e que pra mim é muito importante, é que a comida, ela se tornou a única fonte de prazer de muitos casais. Então, Nossa, a comemoração é comer. E aí tem um ponto que comer é muito ruim em 2 pontos. Primeiro, tu gasta dinheiro, então isso é um ponto ruim em relação à ideia de que quem quer construir patrimônio, etc. E o outro ponto é que ninguém come uma coisa saudável. Então é sempre algo que vai fazer teoricamente mal pra tua saúde. Aí detona o corpo. Aí depois tá reclamando que tá inchado. Na academia, tu
tu desconstrói no fim de semana porque tem que fazer alguma coisa. E aí é você Ou desmistificar. beber muito. Aí é entende? desmistificar a ideia de relação à alimentação, e entender que assim, mas eu sempre fui dessa maneira. Dane-se, não importa, muda. Então eu falo isso. Eu, uma pessoa que mudei muito minha alimentação por causa dela, e hoje pra mim já é o meu normal é isso aqui. Entendeu? Então eu entendo que às vezes quando eu vou. Por quê? Porque deu vontade, mas o meu dia a dia, e aí é um ponto aí, eu vou fechar. Vou fechar minha fala. Se quiser falar daí. Eu vou aí só tu falar, fala. não, vou... Eu vou fechar a minha fala porque é uma coisa que a gente é contra. Que é o quê? A disciplina. A gente não tem uma vida disciplinada. Isso é o nosso normal da nossa vida. É mudar a identidade. É mudar a identidade de fato. Então, como a gente come não é dieta, a gente segue, logicamente, É um um estilo de padrão, vida. é o nosso estilo de vida. E se em algum momento parar de fazer sentido, a gente vai mudar. A gente começar a ver que não tinha benefício, que a gente não tá extraindo mais o que de fato, essa alimentação nos proporciona. Coisa que eu acho muito difícil, sendo Sim, bem sincero, exatamente. mas dentro da nossa realidade, é isso. Esse é o nosso padrão de vida. E se em algum momento tiver, como ela já falou, não é escrito em pedra. Mas hoje a gente entende que os nãos que a gente diz para as outras coisas, eles não são, e aí o não, acho que para fechar esse ponto muito importante do não ele não pode ser uma coisa que vai machucar tua alma toda vez que tu disser. Ele tem que ser natural. Por quê? Porque tu te conhece tanto e sabe o que vai fazer mal para ti. Se tu me perguntar, poxa, é bom para ti comer doce, Felipe? Pô, logicamente é bom, é uma coisa muito gostosa. Mas quando eu enxergo todo o mal que isso me traz depois, e não é o mal no sentido de só engordar de corpo, o mal que eu fico estufado, que eu fico me sentindo estranho, não faz bem para mim. Então eu entendo que benefícios e malefícios na gangorra não é coerente com o que eu quero para minha vida, não de corpo e estética somente, mas de performance, de disposição. A minha mudança de alimentação, ela não se deu pelo fato de que eu queria botar um shape e ficar maravilhoso. Também tem esse ponto que, logicamente, mas eu poderia não fazer dessa maneira, mas o que fez eu mudar de fato a minha alimentação foi a questão de bem-estar. Eu queria disposição para viver, eu estava me sentindo com a baixa energia, da mesma maneira, ela bem mais do que eu até. Então ver ela mudando isso, para mim dizer não é fácil, porque eu sei tanto o que eu quero, eu me conheço tão bem, que o não é uma coisa natural para minha vida. E aí, o ponto que eu acho que pra gente encerrar o vídeo é que eu sei que é muito desafiador você estar em um momento da sua vida que você quer muito algo, dizer muito não, mas muitas vezes você tem medo de desagradar, tem medo da pessoa, enfim, de não fazer mais sentido. Então, por exemplo, eu e ele, quando a gente abre a sessão, ele quer, por exemplo, às vezes ele quer comer uma coisa, e aí ele quer que eu também coma. Só que às vezes eu não tô com vontade de comer, e aí ele fica tipo, amor, não sei o quê. E aí acaba que isso é a realidade do casal. Porque quando a gente tem um relacionamento e a gente quer se divertir, ou a gente quer pular fora, ou porque, sei lá, furar a dieta, a gente quer que a outra pessoa também faça isso. E aí muitas vezes a gente para de criar esses limites, a gente não quer colocar os nossos objetivos e o que a gente não quer pra nossa vida, porque a gente tem medo da outra pessoa não gostar e tudo mais. Mas o grande fato aqui é que a gente tem medo disso acontecer. Por quê? Porque vocês estão vibrando em um lugar conhecido e familiar lá da sua família. Então imagina que vocês precisaram em algum nível se sentir amados e pertencer a algum lugar pelo que vocês faziam, e aí tinha muitas regras, e aí não sei o quê, e aí você, agora, pra vocês errarem com a outra pessoa é muito desafiador. Então, por isso que é importante vocês estudarem sobre o que vocês estão fazendo, para vocês cada vez mais terem essa autonomia de falar, não, eu sei o que eu tô fazendo com a minha vida. Então, por exemplo, a gente fala de alimentação porque é uma coisa que a gente mudou e não foi recente, assim, não foi agora há pouco, já tem um tempo. Então dá pra falar bastante disso. No sentido de que eu comecei sozinha, porque eu não aguentava mais. E pra mim, valia muito mais a pena eu passar à vontade e fazer pro Felipe a comida, que é, por exemplo, a gente fazia o arroz e feijão lá, eu congelava,
Eu estava disposta a ter que dizer não, a enfrentar talvez ele ficar chateado comigo, porque eu não tô comendo junto com ele, enfim. Mas por quê? Eu me coloquei em primeiro lugar. Mas acho que é um ponto importante dar um contexto primeiro, né? A gente segue qual alimentação? Animal based hoje em dia, Então a tá? gente só come carne e E fruta. fruta. E aí um ponto importante que tu trouxe em relação a isso é: eu antes tinha parado de comer açúcar e ela não. Aí ela parou. Aí ela começou essa animal based, aí eu comecei. Isso. Então a gente foi convivendo um com o outro, Entendendo. independentemente. E aí esse é um ponto muito importante de que a relação, ela precisa respeitar a individualidade de cada pessoa. É fundamental porque a gente tende, e aí isso é o problema. Você que tá no seu próprio corpo, não é outra pessoa. E por esse- mais que vocês sejam um. E esse é o problema do extremismo. O extremismo, ele quer que todas as pessoas sejam como elas. Sendo que como se essa for a melhor forma de viver. A forma como a gente vive, a gente está dizendo como a gente vive. A gente não está dizendo que é a melhor forma de viver. Até Essa é a porque melhor, tem gente que não tem nenhuma inflamação, nenhum... essa é a melhor forma de viver que a gente encontrou hoje. Que pode mudar em algum momento, porque pessoas inteligentes são abertas a entender que existem outros caminhos, exceto o nosso. Exato. Então é muito importante entender e respeitar essa individualidade de cada um. Exatamente, por isso que se em algum momento ele mudar alguma coisa e a partir dos resultados dele eu ver que pra mim faz sentido também, eu faço isso. E é óbvio, gente, que às vezes o que eu tô falando aqui é estudar e ter essa autonomia, às vezes não é suficiente. Então, às vezes é óbvio que você vai precisar fazer uma hipnose, fazer uma terapia para poder se desvincular de tudo aquilo que foi registrado com dor pro teu cérebro sobreviver. É óbvio que isso em algum momento pode acontecer, sim. Só que dá sim para você fazer a partir dessa construção de ter conhecimento, adquirir conhecimento e ir aplicando aos poucos na sua vida. É a mesma coisa com o livro. Livro você lê, você começa a aplicar, e aí as outras pessoas elas começam a perceber que você está falando diferente, que você está agindo diferente, que você não tem mais as mesmas atitudes. Então, eu espero que o que a gente tenha falado para vocês facilite na hora de dizer não. Porque o dizer não, ele muitas vezes não é acompanhado de um não verbal, mas sim de um não mental para você. Às vezes você não vai precisar falar não. Olha, às vezes óbvio, né? Tu vai falar não quero ir no almoço de família. Mas só de você blindar a tua energia sabendo que você não quer, às vezes esse almoço de família nem vai chegar, nem vai ser o convite, porque tu tá tão focado nas suas coisas que isso fica muito evidente, entende? Acho que é isso, né, amor? É isso. 34 minutinhos. Beijo. Tchau.